Bom dia, professor Fernando, aula de Geografia, para alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, nós temos aqui assunto referente à apostila 3, capítulo 5, que fala sobre as conferências, convenções e protocolos. Tá? É importante nós termos uma noção legal de que nós não falávamos, questões de meio ambiente até mais ou menos a década de 1960. Mesmo porque o processo de desmatamento era muito menor, o processo das queimadas também era menor, né? Uma quantidade menor de fábricas, consequentemente menos poluição, né? Então não se falava muito em meio ambiente. A partir da década de 1960, com a chegada praticamente da terceira revolução industrial, com as indústrias chegando nos países em processo de desenvolvimento e a não existência de leis específicas, né, fez com que a ONU passasse a se preocupar com a questão do meio ambiente, né, com um processo de degradação. E em 1972, nós tivemos a primeira conferência para estar se falando sobre meio ambiente, né? A conferência de Estocolmo, né, na Suécia. Antes de nós falarmos dessas conferências em si, é importante nós termos claro o seguinte: quando nós falamos de conferências e convenções, nós vamos estar falando de reuniões para discutir, no caso aqui, questões climáticas. Então, é um processo aberto a discussões, né? Essas discussões, elas vão ficar dentro de um contexto de ideias. Então, não fecha-se nenhuma questão que vira lei, por exemplo, né? Nenhum questões que vão levar um tempo para virar leis. Questões que viram leis, que têm um tempo pré-determinado, acontece quando nós temos os chamados protocolos, né? Os protocolos, eles ocorrem a partir da formulação de documentos em que vão constar as medidas, as metas e os instrumentos para se alcançar os objetivos acertados nas convenções. Então, muitas vezes tem uma convenção, tem uma conferência. Tá? Os chefes de estados eles se reúnem, porém não existe um protocolo. Então, fica tudo na base da conversa. Tá? A coisa começa a fluir quando surgem os chamados protocolos. Tá? É importante que vocês tenham essa ciência em relação a tudo isso. Então, a preocupação a partir da década de 80, né? 1972, a primeira conferência para que pudesse se falar em meio ambiente. Claro que essa discussão não chegou a lugar nenhum, mesmo porque não era de interesse ainda, né? Não existiam, por exemplo, as ONGs, né? Os governantes não se sentiam pressionados a tudo isso. Então nós temos aqui a primeira conferência sobre meio ambiente em Estocolmo, na Suécia, onde começamos de uma forma muito embrionária a falar de meio ambiente, porém sem chegar a nenhum acordo. Aqui nós temos a Convenção de Viena, e olhem só, o primeiro protocolo, o Protocolo de Montreal.
Então, a Convenção de Viena, uma reunião, né, que tinha como objetivo a proteção da saúde humana e do meio ambiente contra os efeitos da abertura da camada de ozônio. Então começou-se a falar da camada de ozônio. Tá? O que aconteceu? Teve a convenção em Viena, tá? Viena, capital da Áustria. Essa convenção ocorre na Áustria. Porém, o protocolo, ou seja, as leis determinando, né, colocando metas, só acontecem em Montreal, uma cidade do Canadá, no ano de 1987, no qual eles determinaram que as indústrias não estavam proibidas ou tinham que diminuir, né, a incidência dos gases CFCs na atmosfera, justamente para proteger a camada de ozônio. Então, primeiro eles fizeram a Convenção de Viena, para depois estarem fazendo o Protocolo de Montreal. Depois aparece, olhem só, a Convenção da Biodiversidade, posteriormente os protocolos de Cartagena e de Nagoya. Cartagena na Colômbia e Nagoya no Japão. Então, Convenção da Biodiversidade, né? Então, eles trataram de diversos temas, justamente na Eco 92, né? Que ocorreu no Rio de Janeiro, em que vieram para o Brasil mais de 190 chefes de Estado, né? E ficaram durante um final de semana discutindo questões climáticas no mundo, por uma convenção. Fizeram um protocolo? Não. Então, o que eles trataram nessa convenção da biodiversidade, na Eco 92? Proteção contra a extinção de espécies vivas, né? Compensação financeira para os países que tenham muitas espécies, né? Países com diversidade, né? Autorização para pesquisa, né? Então, os Estados Unidos, com o maior número de indústrias, né? Eles teriam que promover ações para biotecnologia. Então, tudo isso foi o quê? Discutido. Onde eles fizeram um protocolo, uma carta colocando na mesa prazos, metas, objetivos, no protocolo de Cartagena, né? Que fala sobre o quê? Biossegurança. Protocolo de Nagoya. Por que eles escolheram a cidade de Nagoya em 2010? Porque Nagoya era ou estava entre as 10 cidades mais poluídas do mundo. Não, os japoneses, eles tiveram isso como uma vergonha. Tanto que eles fizeram um trabalho tão substancial nessa cidade que hoje é uma das cidades mais limpas do mundo. Então eles pegaram esse protocolo que ocorreu em Nagoya, que Nagoya é uma cidade extremamente poluída, eles reverteram essa situação. Olha como os japoneses eles são inteligentes dentro deste contexto. É bom frisar esses acontecimentos. Convenção do Clima. Convenção do Clima. Olha, novamente, convenção. O que eles fizeram? Começaram a discutir clima. Começaram a discutir as mudanças climáticas, né? Os gases do efeito estufa na atmosfera, ou seja, as grandes indústrias poluindo, a grande quantidade de carros, né? Então, eles começaram a discutir. O que chegou? Chegou o Protocolo de Kyoto. Protocolo de Kyoto. Protocolo de Kyoto, no qual
eles colocaram que metas, objetivos, né? Kyoto, outra cidade do Japão, que sofria o mesmo problema de poluição, por isso foi uma cidade escolhida. Então, o que eles fizeram no protocolo de Kyoto? Né? Eles resolveram reduzir a emissão de gases responsáveis pelo aquecimento global. Né? Todos os países assinaram esse protocolo de Kyoto? Não. Não assinaram. Quem não assinou esse protocolo de Kyoto? Os Estados Unidos e a China. Tá, mas por que eles não assinaram? São os países que mais poluíam. Os países que mais poluíam. Então, os Estados Unidos, eles têm meio que essa ideia de que poluição é coisa de país pobre. Eles querem alavancar a sua economia. A economia dos Estados Unidos é totalmente voltada para a utilização do petróleo, combustível fóssil extremamente poluente. Então, Estados Unidos, o país que mais polui, não assinou, e a China, o segundo país, né, que mais polui, também não assinou o tratado. Só que a China, ela está fazendo um trabalho muito substancial, né, na diminuição de gases de efeito estufa produzidos nas suas indústrias. Ela está mudando esse contexto. Os Estados Unidos não. Os chineses já estão trabalhando com uma energia muito limpa. Os Estados Unidos não. Então nós temos que tentar verificar sanções para que os Estados Unidos possam mudar essa concepção de poluir o mundo. Difícil? Muito. Só que nós temos que pensar em algo plausível em relação a tudo isso. Aí nós temos depois a COP21. Né? COP21 acontece em Paris. Chega lá em Paris representantes de 195 países e aprovam o quê? Um acordo global, um acordo inédito sobre mudanças climáticas. Então, eles criaram aqui um protocolo. Então, olhem só, aqui já entra toda a questão dos Estados Unidos participando. Pela primeira vez, por unanimidade, se atinge um consenso global em um acordo sobre o clima do planeta, em que todos os países participantes reconhecem a importância e se comprometem a diminuir a emissão de gases do efeito estufa, desenvolvendo um modelo econômico de baixo carbono até carbono zero. Então, em 12 de novembro de 2015, em Paris, a plenária da COP21 aprovou o primeiro acordo de extensão global para frear as emissões dos gases de efeito estufa e para lidar com os impactos da mudança climática. Todos os países. Tá? Então, começando pelos países ricos, incluindo os países em desenvolvimento. Qual a meta? A meta 2020 e 2025, com uma revisão do valor a cada 5 anos até 2025. É importante nós pensarmos em meta para diminuir, tá, a emissão de gases de efeito estufa no mundo. Tá? Então, tem países ainda no mundo que não têm leis ambientais. Muitos países do continente asiático não têm leis ambientais. Muitos países dos chamados tigres asiáticos não têm leis ambientais. E essas indústrias dos Estados Unidos, né, indústrias do Japão, vão para essa região, mesmo porque essa região não tem leis ambientais específicas. Aí nós temos as metas de desenvolvimento do milênio. Metas de desenvolvimento do milênio. Então,
nessa cúpula das Nações Unidas, né, da ONU, que fala de desenvolvimento sustentável, foi instituída a implementação dessas metas, né, para serem alcançadas até quando? 2030. Galera, muitos países não vão conseguir chegar próximo a essas metas. Então nós temos aqui, primeira meta que eles colocaram, acabar com a fome e a miséria. Nós temos um mundo dotado de desigualdade. Como nós vamos, por exemplo, com um processo forte de globalização, com capitalismo selvagem que nós temos hoje, como nós vamos acabar com a fome e a miséria? Nós só vamos conseguir acabar com a fome e a miséria quando nós acabarmos, de certa forma, com a desigualdade. Então, eu não vejo, sinceramente, meio para que nós alcancemos isso. Queria muito que acontecesse. Aí nós temos educação básica de qualidade para todos. Como você vai dar? Nós não temos países como o Brasil, em que nós temos governos que não têm como meta, como vontade política, educação de qualidade. Não se investe de forma efetiva na educação, na formação do jovem. Aí aparece aqui, ó, igualdade entre sexos e valorização da mulher, igualdade de gênero. Nós temos ainda dentro de países como o Brasil, uma diferença muito forte, né, em nível de mercado de trabalho entre mulheres e homens. Nós temos no país, né, mulheres que ganham até 30% menos que o homem e trabalham muito mais. Nós temos uma gama de mulheres muito capacitadas dentro da nossa sociedade. Nós temos países ainda, vou incluir o Brasil novamente, recordista em feminicídio. Então, olhem os problemas. Redução à mortalidade infantil. Hoje nós não temos, em muitos casos, hospitais de referência onde a mulher possa fazer o pré-natal. Aí aparece no quinto item, melhorar a saúde das gestantes. Peguem uma gestante em áreas periféricas do Brasil, em áreas mais afastadas, as gestantes sem nenhuma condição de chegar nos hospitais, fazer o pré-natal como deve ser feito, pelo menos com 6 consultas durante o período gestacional. As 6, combate a malária, a AIDS e outras doenças. Aí você pega o continente africano, quase 30% da população infectada com vírus HIV. Agora não, mas vai aparecer mais à frente coronavírus, que está assolando a nossa sociedade, a nossa população. Nós estamos falando o Brasil volta a falar de doenças como malária, dengue, chikungunya. Então nós estamos tendo de fato até quase que um retrocesso, né? E dentro desse contexto nós temos algumas brigas políticas fortes que fazem com que nós não tenhamos uma direção só. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Meu Deus. Né? Vou pegar o Brasil, porque é o nosso exemplo mais forte. Nós temos um ministro do meio ambiente que diz que no período da pandemia
Nós podemos, dentro do Congresso, passar todas as medidas em relação ao meio ambiente que desagrade a população, que desagrade às ONGs, às organizações não governamentais. Que país é esse? E o oitavo item, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Nós temos países como o Brasil, até mesmo Estados Unidos, né, trabalhando meio que de direção contrária. Então, essas metas de desenvolvimento do milênio, elas passam a ser metas difíceis de ser alcançadas, porque não existe de fato uma unidade. Aí nós temos a meta, ou as metas de desenvolvimento sustentável. Elas são muito parecidas, né, com as metas do milênio. Olhem só, aqui fala erradicação da pobreza. Nós falamos sobre isso. Fome zero. Boa saúde e bem-estar. Boa saúde em países como a África, né? Em países do continente africano. Educação de qualidade, nós já falamos. Igualdade de gênero, nós já falamos. Água limpa e saneamento. Nós temos dentro de metrópole, São Paulo, uma metrópole global, onde nós temos ainda dentro da cidade de São Paulo, né, alguns bairros que não têm saneamento básico. Energia acessível e limpa. Não é coisa fácil, né? Energia acessível e limpa num país como o Brasil, se o governo tivesse uma linha de crédito para que as pessoas tivessem acesso fácil, por exemplo, à energia solar não fosse tão cara. Imagine se todos pudessem colocar energia solar nas suas casas. Um Brasil, um país de clima tropical. Emprego digno e crescimento econômico. Essa pandemia tirou milhares de empregos, claro, já faltava emprego, porque a pandemia tirou mais empregos das pessoas. Hoje nós temos um número muito grande de pessoas desempregadas, pessoas que totalmente desalinhadas, né? Desiludidas com essa falta de trabalho. Indústria, inovação e infraestrutura. Redução das desigualdades. É quase piada falar de redução das desigualdades. Cidades e comunidades sustentáveis, né? Seria o ideal, né? Você pode desenvolver, você pode crescer economicamente dentro de um contexto sustentável. Consumo e produção responsável. Olha, as pessoas estão consumindo, ou estavam até consumindo, de uma forma totalmente desorganizada, comprando muito sem necessidade. Quanto mais você compra, mais tem que se produzir, e quanto mais você produz, mais você agride o meio ambiente, uma coisa vai levando a outra. Combate às alterações climáticas. Quando você desmata, quando você queima, consequentemente você está alterando a questão climática. Uma coisa leva a outra. Vida embaixo d'água. A questão da vida, da questão dos peixes, da questão da vida aquática. Nós temos tartarugas morrendo com plástico dentro de si. As pessoas jogam lixo. Vida sobre a terra. Paz, justiça, instituições fortes. Pense em instituições fortes. Pensando em Brasil, nosso judiciário está sendo atacado.
né? Então, temos que repensar um monte de coisa. O Brasil não, o mundo tem que parar e repensar. Parcerias em prol das metas. Parceria difícil. Então é isso, pessoas. Nós vamos até fazer um debate, uma discussão mais ampla em relação a essas metas, né, de desenvolvimento sustentável. Talvez o meu pensamento, né, não bata com o pensamento de vocês, mas nós podemos achar um meio termo em relação a tudo isso. Nós podemos ter posições contrárias, mas nada que, se nós conversarmos, não podemos entrar dentro do contexto. Eu quero agradecer. Até a próxima aula e fiquem com Deus. Obrigado.